Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu espero que você esteja bem e aqui estou eu de novo para mais um episódio dessa série Como Ser Feliz Segundo Jesus. E nesse momento você já deve estar sabendo o caminho que a gente está tomando com essa ideia de felicidade segundo Cristo Jesus, bem diferente da ideia de felicidade apontada pelo mundo, que é uma felicidade baseada principalmente em conquistas objetivas, práticas e conquistas visíveis para as pessoas, né? Tanto para si mesmo quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. A felicidade do ponto de vista de Cristo, primeiro ela passa obrigatoriamente por Ele, pelo próprio Cristo. E depois disso ela passa por uma transformação interna do ser humano. A bem-aventurança de hoje é: bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essa bem-aventurança é uma das bem-aventuranças mais discutidas entre os estudiosos, entre os teólogos. Um dos livros que eu li do teólogo Martin Lloyd-Jones, ele dedicou 2 capítulos do livro só para essa bem-aventurança, porque quando a gente fala de justiça, felizes os que têm fome e sede de justiça, a palavra justiça, ela automaticamente remete a gente, ela envia a nós para toda uma questão social, de justiça social, de ação social no mundo. E realmente a gente vive num mundo cada vez mais desigual, num mundo onde poucas pessoas, pouquíssimas pessoas são abastadas e muitas pessoas passam por necessidade, passam por insegurança com relação à fome, com relação à alimentação, passam insegurança com relação à moradia. Mas a gente precisa ser fiel ao texto e entender que antes de a gente partir para essa questão social, a gente tem um processo aqui acontecendo, um processo que Jesus está ensinando, que tem a ver ainda com as questões espirituais, antes das questões físicas e sociais. Então a gente está falando de um cristão que está passando por um processo no qual ele entende a sua pobreza de espírito. Diante disso, ele chora, ele lamenta a sua pobreza de espírito, ele se torna uma pessoa quebrantada, mas voltada para Deus. E depois disso, nesse processo, naturalmente ele se torna uma pessoa humilde, porque ele entende quem ele é. Essa fome, essa sede de justiça, ela vem justamente de uma pessoa que entendeu o seu lugar, entendeu o seu posicionamento correto, ela é então humilde e agora ela olha para essa necessidade de justiça que ela só encontra em Deus e em Cristo Jesus. Essa disposição mental, essa disposição do espírito dessa pessoa nos lembra aquele texto de Romanos 3, no qual Paulo diz: não há um justo, nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o que é certo. Essa pessoa, então, ela tem essa consciência dessa falta de justiça, dessa falta de bondade no mundo. Ela sabe que dentro do coração as pessoas são injustas, as pessoas são cruéis. Então ela se volta para Deus com fome e sede de justiça, mas uma justiça que passa pela necessidade dela mesmo de ser justificada em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela não tem uma ideia de que ela é justa e de que, portanto, ela tem fome e sede de justiça porque ela é uma pessoa justa, honesta, correta. Não, ela sabe o quanto ela é pobre de espírito e a partir desse ponto de vista ela vê um mundo que é pobre de espírito enquanto humanidade e aí ela vai até Deus pedindo, com fome e sede de justiça, pedindo que se faça justiça por meio de Cristo Jesus.
Esse texto me lembra muito também a cura do cego Bartimeu, que Jesus estava se aproximando e ele estava na beira da estrada e o cego ele pula no meio da estrada e ele fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, essa fome de justiça, ela se expressa dessa forma, de uma pessoa que sabe da sua pobreza, que sabe da sua própria necessidade, e ela se coloca diante de Cristo, pedindo misericórdia, pedindo, na verdade, uma justificação. E é claro que depois disso, a gente pode estender esse desejo, essa fome, essa sede de justiça para várias questões exteriores e objetivas do mundo, no qual a gente vê as injustiças acontecerem a todo momento. Pessoas que têm demais e que não compartilham nada com pessoas que têm quase nada. Pessoas que têm instrução, pessoas que têm condições de ajudar e não compartilham disso. Mas, antes de tudo, existe uma transformação que vem de dentro do indivíduo para fora do indivíduo, para as coisas exteriores e objetivas. E por fim, a gente precisa falar da bênção, da beatitude, do que essa pessoa que tem fome e sede receberá por essa configuração, por essa transformação em seu espírito. A palavra diz que ela será farta, ou seja, ela será farta de justiça. E aqui a gente não pode esquecer dessa dinâmica de dentro para fora. Ela se sentirá justificada em Cristo Jesus, apesar de se entender não merecedora, ela se sentirá justificada pelo sacrifício de Cristo Jesus. E o cristão tem essa esperança de que Cristo em breve virá em glória para trazer a real justiça de uma maneira geral, não só dentro do coração humano, mas para a sociedade, para as nações e para todo esse sistema que hoje se encontra totalmente corrompido pelas injustiças. Antes de morrer na cruz, Jesus disse a palavra tetelestai, que nós conhecemos como a expressão está consumado. É importante a gente entender que o cristão ele é feliz por conta desse ato de Jesus que se consumou nessa palavra. Porque quando Jesus disse está consumado, ele disse que o plano de Deus para a justificação do homem estava feito. Ou seja, ele tinha concluído o seu sacrifício que nos justifica. Então, você, nós que somos cristãos, em última instância, em primeira e última instância, nós somos felizes por este ato consumado de Cristo Jesus. O resto, as coisas que vêm e vão na vida, comida, saúde, propriedades, elas são infinitamente menores em sua capacidade de nos trazer felicidade do que esse ato de Jesus na cruz, quando ele disse, está consumado. Então eu espero que você se lembre disso na sua vida, principalmente quando você estiver passando por momentos de dificuldade, momentos onde você se sente injustiçado por não ter certas coisas ou não ter certas condições, que você se lembre dessa expressão tetelestai, que significa estar consumado, porque Cristo fez isso por você. Cristo fez isso por mim, Cristo fez isso por nós, e graças a esse ato consumado de Cristo, nós somos justificados, nós fomos feitos justos, mesmo sem merecer. Seja feliz por isso. Em nome de Jesus, e transformai-vos.